paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma videoaula, hoje com o tema de Psicologia Pastoral, e nesta aula nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano, desde a fase infância até a fase mais avançada, a velhice ou a terceira idade, como chamamos, a fase de maior experiência para os nossos dias. Mas nós queremos já desde esse início, você está no canal Teologando com o Thiago, eu quero pedir para você, se você gostar desse vídeo, no final deixe seu curtir, também compartilhe com os seus irmãos, compartilhe com sua família, compartilhe com os irmãos da igreja, e também eu quero te pedir, se inscreva nesse canal, nos ajude a promover o reino dos céus. Mas vamos iniciar a nossa aula lendo a palavra do Senhor. Quero fazer a leitura de um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, versículo de número 11. E a palavra de Deus diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Essa palavra nos fala que a vida humana, a nossa vida, ela tem várias fases. Fases de meninos, fases de crianças, mas também tem a fase de adulto, ou também a fase do irmão mais velho. Então nós precisamos entender que nós, seres humanos, nós temos momentos, e cada momento tem uma percepção diferente acerca da palavra, acerca dos estudos, acerca também da forma de aprendizado. Então nós, nesse dia, nós queremos falar muito acerca disso, falar das fases, a maneira que cada idade ela entende. Nós sabemos que nós não conseguimos promover uma aula totalmente completa sobre esse tema, visto que o tema ele é bem vasto, mas eu quero pedir para você, nos momentos que nós estivermos aqui estudando junto, preste atenção, e eu creio que será de grande valia para a sua vida. Mas a palavra de Deus, ela nos informa acerca disso, das fases, mas eu quero trazer também a luz da psicologia. A psicologia nos vai falar que para cada idade há uma forma diferente de aprendizado. Talvez você que é cristão, que é da Assembleia de Deus, você talvez saiba que tem várias classes nas igrejas. Classes do infantil, maternal, classe do primário, classe do juvenil, adolescentes, pré-adolescentes, classe de jovens adultos e também classe dos adultos. Por quê? Porque para cada classe etária, para cada faixa etária de cada irmão, de cada irmã, é necessário um dinamismo diferente, uma forma de falar diferente. Por isso que a nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus utiliza a Escola Bíblica Dominical com várias revistas devido à faixa etária. Nós sabemos também que a escola secular, a escola normal, regular, ela também tem. Cada idade ela tem uma faixa etária. A criancinha ela não vai começar no ensino médio, ela tem que começar na fase das criancinhas. O ensino fundamental, da mesma maneira. Por quê? Porque o desenvolvimento de cada um é diferente. Mas vamos começar a falar da infância. Nós sabemos que um bebê recém-nascido, ele não tem as mesmas percepções que nós adultos temos. Ele tem percepções diferentes. E que percepções diferentes são essas? São percepções a respeito do tato, o manuseio das coisas, a forma de pressionar as coisas, a forma de enxergar os objetos, a forma de ouvir os sons. Tudo isso é de maneiras diferentes. Mas por quê? Porque ele é recém-nascido, ele está ainda se desenvolvendo. Não é uma questão de evolução. Não tem nada a ver com evolução, tem a ver com desenvolvimento humano. Ela está aprendendo a sons, está aprendendo a utilizar a visão, aprendendo a falar, aprendendo a manusear objetos, a pressionar, hora tem que pressionar, hora tem que soltar. Então ainda ela está aprendendo, mas nós sabemos que, segundo os especialistas, a visão de um recém-nascido, para que ela fique perfeita, vamos dizer assim, até que ele consiga enxergar bem, leva de cerca de 0 anos, até no momento que ele nasce, até mais ou menos 1 ano. E no completar de 1 ano ele está enxergando na sua totalidade. Sabemos que tem as disfunções, sabemos que tem algumas doenças na questão da visão, mas a criança ela leva cerca de 1 ano para enxergar. No começo ela vê turvo, vê cores mais vibrantes, movimentos rápidos ela não consegue perceber, mas conforme o tempo vai passando ela consegue enxergar muito bem. Não sei se você lembra de fase de criança, talvez você tenha filhos pequenos, ou talvez seus filhos já cresceram, mas recorde na memória. As crianças, quando são bebezinhos, quando tem várias pessoas junto, e a pessoa que está próxima está com uma cor mais vibrante, de repente um vermelho mais vivo, ou um amarelo que chama mais atenção, a criança fica prestando atenção naquela cor. Por quê?
porque aquela cor chama mais atenção. Não é que ela gosta mais daquela pessoa, mas a cor que ela está utilizando chama mais atenção para a sua visão. Um grande detalhe também é a questão da fala da criança. Nenhum bebê nasce falando. Você até se pergunta às vezes, por que as crianças antigamente demoravam mais tempo para falar, demoravam mais tempo para andar? Parece que as crianças agora já nascem com mais inteligência. Porque agora os bebês ficam recebendo mais estímulos para ser desenvolvido. Tem muito mais presença, vamos dizer assim, das pessoas mais próximas. Então fica lá, fala bebê, fala mamãe, fala papai. Fica aí tentando estimular e a criança acaba falando mais rápido. A questão do andar também é o mesmo detalhe. A criança não consegue já nascer andando, sair caminhando por aí. Ela leva tempo. O tempo de se locomover na cama, rolar, depois se rastejar, depois engatinhar e depois se colocar de pé. Tudo é um aprendizado. A questão da postura da criança leva tempo. Por isso que os bebezinhos que são pequenininhos, você precisa segurar a cabecinha dele. Por quê? Porque ele não tem ainda essa locomoção da coluna cervical para se manter ereto. Então tudo isso é um aprendizado. A fase infantil da criança, logo recém-nascido, ele tem as maneiras de aprender, maneiras de se desenvolver, tanto numa questão motora também, como na questão de raciocínio, uma questão cognitiva. Tudo isso aí leva um tempo, mas tudo no seu devido tempo. A Bíblia nos fala por vários versículos para nós não andar ansiosos, para nós viver o dia a dia. Então, uma palavra que eu tenho de Deus para você: não andeis ansiosos com o que é haver de vestir, com haver de comer. Estamos passando por um momento de pandemia, um momento difícil, mas não se preocupe. Ore a Deus e peça a provisão diária. E eu creio que Deus proverá para você o pão diário, a renovação diária, a graça diária. Deixe que o amanhã cuide do seu próprio amanhã. Mas vamos seguir com a nossa lição. A nossa lição também vai falar sobre a questão do desenvolvimento psicológico da criança. O que é esse desenvolvimento psicológico? Desenvolvimento das ações cognitivas, o desenvolvimento do cérebro da criança, vamos utilizar na memória da criança. Nós sabemos que no comecinho ela tem apenas o afeto ali, o contato, e ela se acalma apenas com a mãe. Mas com o passar do tempo, ela começa a se acalmar também com o pai. Às vezes ela está com uma dor de barriga, ou está com fome, ou está sentindo algum desconforto, ela chora. Por quê? Porque ela não sabe falar ainda, ela está aprendendo. Então ela está nesse desenvolvimento da fala. E a maneira que ela utiliza para mostrar que ela está precisando de algo, ela chora. Mas a mãe vem e acalma a criança. Às vezes o pai pega a criança e a criança não acalma. Às vezes o irmão pega e a criança não se acalma. Por quê? Porque a mente dela ainda está em formação e ela entende apenas que essa pessoa próxima a ela que traz conforto é a mãe, talvez o pai. Então, por isso que a criança ainda está em desenvolvimento. Mas não é que as crianças não gostam, não queiram se relacionar, mas é porque ainda ela não aprendeu e está na fase ainda da segurança, ela só se sente seguro com algumas pessoas. Mas vamos seguir. Logo após essa fase, nós temos uma segunda fase que fala que é a idade pré-escolar. Que idade é essa? É a criança que está ali antes de ir para a escola, de repente 3 a 4 anos. Essa fase talvez seja a fase mais agitada das crianças, onde eles têm energia, acordam bem cedinho e vão dormir somente à tarde, durante o período da tarde, após o almoço, e de repente acordam agitados e voltam e vão dormir lá de noite, bem de noite. E essas crianças, elas têm muita energia, mas é a fase o qual mais tem aprendizado, porque para elas é um mundo tudo novo, ela tem muita disposição, ela tem muita coisa. E nós vemos hoje, as crianças de hoje em dia, e é um alerta que eu quero fazer para você também, as crianças de hoje em dia pegam o celular, pegam os equipamentos eletrônicos, parece que já nascem sabendo, pegam ali e conseguem acessar o YouTube, conseguem acessar redes sociais, conseguem conversar, mesmo que elas não saibam palavras, mas, por exemplo, nas ferramentas conseguem enviar áudio para as outras pessoas, envia um áudio, conversa com seu amiguinho, conversa com parentes, conversa com seus avós. Mas as crianças não sabem escrever, mas elas conseguem aprender muito rápido. Essa talvez seja a fase de maior aprendizado na nossa vida, onde nós estamos descobrindo muitas coisas
e onde o nosso cérebro consegue armazenar muitas informações ao mesmo tempo. É como um computador muito novo, ou um celular muito novo e muito avançado, onde a sua memória consegue armazenar muito espaço, consegue armazenar muitas informações. Assim é uma criancinha novinha. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Muito cuidado com o quê? Com aquilo que nós vamos ensinar, com aquilo que nós vamos estimular elas. Nós precisamos estimular e ensinar coisas boas. Ensinar e estimular a palavra de Deus. Um processo de aprendizado. Eu quero aqui recordar com os irmãos a respeito da vida de Moisés. Moisés, ao nascer, nós sabemos que ele fica cerca de 3 meses com sua mãe, mas devido a um decreto de Faraó, que manda matar todas as crianças, a mãe de Moisés, Joquebede, coloca ele num cestinho e ele desce o rio e de repente chega até a filha de Faraó. A sua irmã Miriam vai atrás, conversa com a filha de Faraó e fala: eu conheço uma mulher hebreia que pode ajudar na criação desse menino, dando a amamentar, cuidando dele. Quando ele ficar maiorzinho, você leva ele para o palácio. E assim aconteceu. Só que Moisés era pequeno. E Moisés aprende acerca da lei, acerca da palavra, acerca dos ensinamentos dos seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, e toda a história do seu povo, e toda a história do seu Deus. E quando ele vai para o palácio, ele já conhece tudo isso. Mas com quantos anos que ele vai para o palácio? Há cerca de 6, no máximo 7 anos. Talvez até 5 anos. Mas Moisés conseguia conhecer tudo? Conseguia. Por quê? Porque sua mãe estimulou ele a aprender a história do povo hebreu. Então nós devemos estimular as crianças a aprender. Não é porque são novinhas que elas não podem aprender. Talvez não aprendam da mesma maneira que nós adultos, lendo um livro, ouvindo uma história teórica, mas talvez uma história um pouquinho mais lúdica, uma história antes de dormir, que é a forma que muitas pessoas, muitos pais, muitas mães acabam utilizando para ensinar seus filhos. Mas vamos dar seguimento à nossa aula. Neste momento também nós vemos um grande desenvolvimento da criança, essa idade pré-escolar, um grande desenvolvimento motor das crianças, onde elas conseguem já brincar de algo mais rápido, brincadeiras, por exemplo, os esportes. Nós não somos contra os esportes fazem bem à saúde, mas Paulo vai falar que o esporte é bom para o corpo, né? Mas isso aí é um outro detalhe, uma outra aula a gente para falar sobre esse assunto, mas nós vemos crianças que conseguem se desenvolver já com 4 anos, conseguem, vamos dizer assim, jogar bola, brincar, correr, andar de bicicleta. Por quê? Porque o seu desenvolvimento motor, ele já está quase todo formado. Por que assim quase todo? Ainda talvez ela não tenha a força física para aguentar certas atividades, mas ela consegue correr, ela consegue se locomover, ela consegue ter muito equilíbrio. Então nós vemos que nessa idade pré-escolar, o processo dela é muito interessante. Bom, um outro detalhe nessa idade pré-escolar é o grande detalhe com as crianças, mesmo pequenininhas, elas já acham, devido à sua formação cognitiva, devido ao seu desenvolvimento, elas acham já que elas estão num processo já bem. Nós vemos muitas criancinhas pequenas, não por falta de educação dos pais, não por falta de ensino dos pais, mas muitas criancinhas que a gente tem um ditado popular que fala que tem o rei na barriga. Que são aquelas crianças que já estão achando que sabem as coisas, conseguem fazer coisas sozinhas. Mas não, é o momento do desenvolvimento dela. Elas acham que já podem fazer igual muitas crianças neste momento, lá com 3, 4, quase 5 anos, muitas crianças comem sozinhas, mas outras não. Outras não conseguem manusear uma colher, um garfo da maneira correta. Mas muitas crianças querem comer sozinhas. Por quê? Porque elas acham que elas já estão prontas. Mas essa idade é a idade do aprendizado, a idade que deve ser muito bem ensinada às crianças. Mas vamos seguir. Logo passando essa idade, nós vamos entrar na idade escolar, que seria dos 5 aos 7 anos. E nessa idade escolar, as crianças elas acabam se associando com as atividades, com o aprendizado de uma maneira muito mais fácil. Nós sabemos que as escolas e os professores de ensino infantil, os pedagogos, as professoras de maternal, essas professoras que trabalham com muita questão lúdica. Por quê? Porque a forma de percepção da criança, muitas pessoas falam que 1 hora a criança sentada, ela não consegue ficar prestando atenção.
meia hora já é o excesso, talvez ela no máximo 40 minutos. Então por isso que tem que utilizar muito questões lúdicas. Mas nessa idade, nessa faixa etária de 5 a 7 anos, as crianças já têm uma percepção muito melhor, uma percepção acerca das atividades muito melhor. Por isso que muitas crianças, muitos pais utilizam essa idade para colocar até em ensino de idiomas, em outras escolas específicas de repente, para crianças. Por quê? Porque a formação dela, naquele momento ela já está conseguindo compreender certas atividades muito mais fácil, lembrar daquilo que ela fez no passado de uma maneira muito mais fácil, e é muito interessante. Só que nós devemos tomar muito cuidado nessa idade pré-escolar com essa idade escolar. Por quê? Porque muito daquilo que é realidade, muitas crianças não conseguem discernir se é real aquela história ou se não é. Por isso que histórias de terror, filmes de terror, assustam muito crianças. Por quê? Porque ela não consegue separar aquilo que é real, aquilo que é um fato, do que aquilo que não é real, daquilo que não é fato. Nós vemos que muitas crianças que crescem sozinhas, que talvez não têm irmãos, não têm amigos, não têm vizinhos, elas criam amigos imaginários. E esses amigos imaginários, para ela, é real. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos para as crianças, muito cuidado com aquilo que nós damos para as crianças, para elas brincarem. Por quê? Porque aquilo pode ser um estímulo positivo ou também um estímulo negativo para essa criança. Um grande detalhe é a utilização deste meio, o qual nós estamos utilizando hoje para fazer a gravação, e também para você que está assistindo, de repente você que está assistindo pelo celular. Tome muito cuidado de deixar muito tempo o celular com as crianças. Nós sabemos que o celular ele é muito prejudicial à questão da visão, ele acaba prejudicando, muitos especialistas falam que talvez não consegue até nem mensurar o prejuízo que um celular causa na mente e também na visão de uma criança. Então tome muito cuidado, cuide do seu filho para que ele não fique muito tempo no celular, porque nós sabemos que é uma ferramenta muito boa, porém utilizada da maneira correta. Mas vamos dar sequência. Essa idade que nós estamos falando, a idade escolar, é a idade que a criança entra no primeiro ano, lá no primário do fundamental. Talvez você que tem a escola dominical, você saiba que é a idade lá dos juniores. Talvez algumas cidades não falam juniores, talvez algumas cidades falam assim, a classe dos cordeirinhos de Cristo, a classe das ovelhinhas, ou soldadinhos, como é na nossa igreja, os soldadinhos. Mas eu falo para você, essa idade é a idade talvez de maior desenvolvimento numa questão de raciocínio. Por quê? Porque a criança está lá começando uma leitura, começando a ler, a escrever, conseguindo a fazer contas matemáticas. Então é muito interessante este momento do ensino da criança. O intelecto dela está sendo formado, e nós vemos que em muitas sociedades forçam o intelecto já nos primeiros anos etários. Mas conversando com uma professora, o qual congrega conosco, ela é pedagoga, formada em pedagogia, tem suas pós-graduações, tem seus estudos, e ela falando que hoje o ensino ele foca em dois aspectos. Quais são esses aspectos? Um aspecto social, para a criança aprender a se socializar, porque não basta apenas ensinar uma criança ela ter um intelecto muito avançado se ela é antissocial. Mas também não adianta nada a pessoa ser muito social e seu intelecto, seu raciocínio ser pouco avançado. Então as escolas estudam muito esse detalhe, a questão social, mas também a questão do intelecto, fazendo com que a criança se autodesenvolva, fazendo perguntas, falando assim, faça essa atividade. Só que ela não coloca todos os meios, a criança tem que aprender a raciocinar, aprender a pensar. E é uma das maneiras muito interessante. A filosofia fala muito disso. Fala acerca desse questionamento. O que é? O que é isso? Para que serve isso? Ela não ensina, como tem um ditado popular, não dá o peixe para a pessoa, mas ensina ela a pescar. E ensinando ela a pescar, ela vai aprender aonde está o melhor peixe, aonde está a melhor pescaria. E assim deve ser o nosso ensinamento. Você, professor de escola dominical, ou professor de teologia, ou de repente líder, tente estimular as pessoas a aprenderem, a buscar o conhecimento. Tinha um professor meu, quando eu era muito jovem, com 17 anos,
ele falava assim, nós precisamos ser autodidata. E naquela época eu não conseguia entender o que é ser autodidata. Ele queria falar assim, você precisa buscar o conhecimento. Você precisa não ficar esperando o professor vir e trazer tudo de mão beijada, mas deve ler livros, buscar, ler a palavra do Senhor. Então nós precisamos ser assim. E hoje eu ensino aqui na nossa cidade, eu ensino em maneira geral no Brasil, ele tenta estimular dessa maneira. Uma questão social, para que a pessoa aprenda a viver em sociedade e também aprenda a pensar. Porque ela aprendendo a pensar, ela vai buscar o conteúdo o qual ela necessita. Mas vamos dar sequência à nossa aula. A nossa aula também vai falar sobre uma questão e uma idade muito polêmica. Muitas pessoas gostam dessa idade, gostam de falar, mas muitas pessoas falam que é a idade problemática. Que idade é essa? É a pré-adolescência com a adolescência. Começa nos 11 anos e para muitos falam que a adolescência termina lá nos 18. No final, quando já entra numa fase adulta, até às vezes há 20 anos. Que idade que é essa? É a idade do conhecimento. A idade onde as pessoas querem questionar. Muitos adolescentes nessa faixa etária, eles se questionam, será que isso mesmo é certo? Muitas pessoas falam que é a idade do relativismo. Eu acho isso certo, mas será que aquilo lá também não é certo? Então é a fase onde eles querem desvendar o mundo, mas também eles querem salvar o mundo. Eles acham que já viveram o suficiente, achando que conhecem muita coisa e por conhecer muito eles têm autoridade para falar. E eu quero dar um aviso, você de repente que é adolescente, ou você que tem um adolescente na sua casa, tome muito cuidado. Por que tomar cuidado? Porque se você questiona ele e ele se revolta contra você, você vai virar um inimigo. Só que também se você o apoia, ele pode ser que nessa fase ele se desenvolva para o lado errado. Eu lembro muito bem que um pastor que cuidou de nós, pastoreou nós, pregou uma mensagem acerca de como criar uma pessoa terrível, como criar um delinquente, como criar uma pessoa que vai fazer mal à sociedade. E eu quero deixar aqui um abraço ao pastor Jesus que pregou essa mensagem muitos anos atrás. E ele falava assim, se você quer criar um delinquente, dê tudo o que ele quer. O adolescente nessa fase, ele quer, de repente, um celular novo, um videogame novo, uma roupa nova. Por quê? Porque ele quer, de repente, se associar com os amigos, quer estar sociável, quer entrar naquele grupinho e, de repente, ele precisa ter um celular novo para entrar naquele grupinho. Só que se você estimular ele muito positivamente, na hora que ele crescer, ele vai achar que ele pode fazer tudo. E por isso que há muitas restrições, tem que haver muitas restrições nessa faixa etária. Tem que ter, como a gente fala aqui, um jogo de cintura. Saber, na hora certa, dar o presente, mas na hora certa também, se necessário, castigar essa criança. Não estou falando sobre espancar, mas de repente um castigo, cortar alguma coisa, de repente até utilizar de outros meios. Mas você que é pai, você sabe, eu creio que Deus tem instruído você para estar ensinando este adolescente, essa mente humana que está em formação. Um grande detalhe é que nessa fase, eles achando que tudo eles estão certos, que eles sabem tudo, eles podem questionar até muito acerca da palavra de Deus. E muitos princípios bíblicos, muitos ensinamentos bíblicos não são questionáveis. O pecado ainda nos conduz para o inferno, ainda nos leva para a morte. Mas Cristo ainda nos leva para a vida. Então tem ações que na Bíblia são pecados, e o adolescente muitas vezes questiona, mas por que é pecado? Por que disso? Por que aquilo? E você, como professor, como estudante da palavra de Deus, você deve instruí-lo, falando, não, porque Deus falou que é errado. E fazendo isso, há consequências. Como, por exemplo, lá no deserto, quando o povo de Israel estava lá, chegou até Moisés a palavra de Deus, e Deus falou, temos algumas restrições. Que restrições é essa? Por exemplo, alguns tipos de carne nós não podemos comer. E algumas religiões até seguem, não vamos questionar, aqui não estamos para debater teologicamente, mas é para apresentar um ponto de vista. Mas lá no deserto não podia comer algumas comidas. E se você abrir lá em Levíticos, você vai ver. Como, por exemplo, o morcego. E olha que interessante, nós hoje estamos passando por uma pandemia. E muitos especialistas falam que esta origem dessa pandemia veio devido ao morcego. Uma espécie de morcego que tinha um vírus, que para ele não era letal, mas para nós, seres humanos, causa muito risco.
Então Deus lá no deserto, lá para o povo de Israel, já estava alertando. Tomem cuidado com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai beber, porque tem coisas que não são para nós. Então isso fica um alerta para nós. Um alerta para você que é adolescente, para você que é pai. É a hora de ensinar o filho. É a hora de sentar com ele e falar, ó, acontece isso, isso, isso. Um outro detalhe desta fase da adolescência é a questão do corpo humano. O corpo humano está se desenvolvendo. Porém, só que nessa fase da adolescência é o momento onde mais se desenvolve. Por exemplo, os meninos criam mais massa muscular. É a idade, de repente, onde normalmente o adolescente ele ganha muito rápido 10 quilos e dos 11 aos 15 anos ele cresce muito rápido. O jovem lá, o rapaz, ele acaba desenvolvendo massa muscular, as meninas já começam a ter definições do seu corpo, como elas serão adultas. Então é uma fase de aprendizado. Então, para nós que estamos de repente à frente de uma liderança de jovens, ou para você pai, para você mãe, ou para você mesmo adolescente, tome muito cuidado. Não queira se enturmar só para querer ficar bem perante a sociedade. Não queira parecer alguém que você não é. Então tome muito cuidado, fique um alerta. Também é um momento onde a questão hormonal acaba se desenvolvendo. A primeira menstruação das meninas acaba chegando. É um momento onde o corpo acaba tendo um grande desenvolvimento. A questão de pelos pubianos já começa a aparecer. Então é um grande detalhe. O jovem lá, o rapaz já quer ter barba. Então, para você que está hoje nessa fase etária, nessa fase de idade, adolescência, não queira parecer alguém que você não é. Saiba o que Deus conhece a seu respeito. Saiba quem você é perante Deus. E você pai, você mãe, você líder. Tome muito cuidado a instruir esse jovem, esse adolescente nos caminhos do Senhor. E por que eu falo tome muito cuidado? Porque é muito nessa fase que muitos jovens se desviam da palavra de Deus. Por quê? Por falta de instrução, por falta talvez de não reconhecê-lo. Porque o jovem quer uma autoafirmação, saber quem ele é de verdade. Então, ele precisa de uma ajuda, ele precisa conhecer. Então, trabalhos com este meio, trabalhos com adolescentes, é muito importante na sua igreja. De repente, a sua igreja não tem trabalhos com adolescentes, aproveite. Neste momento, grave vídeos, grave lives, reúna adolescentes na medida do possível. Se você pode reunir, se a tua cidade não tem aquelas restrições, acabe utilizando dos meios para propagar a palavra de Deus e para estruturar o adolescente na palavra de Deus. A Bíblia vai falar que Paulo, ao enviar a carta a Timóteo, ele fala que ninguém despreze a sua mocidade. Por quê? Porque na mocidade tem muito aprendizado e muita força, muito vigor. Eu gosto de falar que o adolescente ele vive intensamente todas as fases. Se ele quer adorar a Deus, ele adora a Deus com intensidade. Porém, se ele não quer adorar a Deus, ele também não vai adorar a Deus com intensidade. Então, olha que interessante. É o momento, de repente, a gente estimular os nossos jovens a adorar mais a Deus, a buscar mais a palavra. E um aspecto, uns grandes detalhes que a nossa lição nos traz é a questão de alguns conselhos para estar ajudando. Eu deixei anotado aqui alguns conselhos a respeito do jovem, que a gente precisa aprender a aceitar ele como ele é. Talvez ele seja magro, talvez ele seja muito alto, talvez ele seja baixinho, mas nós precisamos aceitar a maneira que ele se posiciona. Talvez ele é um pouquinho mais tímido, talvez ele conversa mais. Nós precisamos entender a maneira que ele é. Outro detalhe é respeitar a maneira que ele deve ser. Então, a maneira de ser dele. Não expor também em situações constrangedoras. Os adolescentes não gostam de se expor, não gostam de fazer brincadeiras. É muita fase do bullying que falam nessa escola, onde acontecem muitos traumas. Tome cuidado com isso. Também atribuir tarefas o qual não favorece a ele, porque ele não conseguiu se evoluir o suficiente para algumas tarefas. Tome cuidado a respeito desses detalhes. Também incentivá-lo em auto se aceitar, conhecer a ele. Não estamos falando sobre questão de gênero. Nós cremos que Deus apenas criou homem e mulher, macho e fêmea, e em se aceitá-lo como ele é. Talvez ele seja um rapaz tímido e os outros rapazes gostam de jogar bola, mas ele não gosta. Ele precisa entender que se ele não gosta,
tem outras atividades para ele fazer, a área do estudo, a área da música. Então nós precisamos ensinar os jovens a se autoafirmar.